Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. E que coisa, hein? Que coisa a freguesia, assim, os torcedores alviverdes e rubro-negros que me perdoem, tá? Mas a freguesia dos últimos, pelo menos dos últimos jogos, bom, apesar do Palmeiras ter vencido o último embate, mas pegar pelo menos os últimos 4 encontros com o São Paulo, o Palmeiras é praticamente um freguês, assim como é o Flamengo do Fluminense, né? O Palmeiras, freguês do São Paulo. Então eu peço perdão ao torcedor aqui, mas a freguesia, ela tá valendo e tá valendo bem, hein? Tá valendo e tá valendo bem. A diferença, óbvio, é que as duas partidas foram dois contrastes diferentes, né? Uma em que o São Paulo foi amplamente superior, agredindo o Palmeiras, fez construir um placar de 3-1. E no Rio de Janeiro, um Flamengo que amassou, amassou, amassou. E aquela máxima do futebol, ela é, qual que é a palavra? Ela é implacável, né? Quem não faz, toma. E o Flamengo acabou sendo punido, 2 gols do Cano. E o Fluminense sai vencedor desse clássico Fla-Flu, né? Então vamos fazer brevemente, que eu não vou, acho que eu vou mudar um pouco o formato. Eu sempre tento mudar o formato aqui e a gente não consegue, né? A gente começa a divagar sobre os assuntos e tudo mais. Cara, tem muito assunto, né? Já sendo muito debatido por toda a imprensa esportiva. Eu vou tentar me ater, cara, a parte esportiva, que foi o placar construído pelas duas equipes e a desvantagem que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras vão ter pro segundo jogo. Sim, é uma desvantagem. São hoje, as duas consideradas as duas maiores forças junto com o Atlético Mineiro, né? As duas maiores forças do futebol nacional, né? Nacional. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Tá? O Flamengo, apesar de não ter ganhado nenhum título nacional e internacional na temporada passada, o Flamengo segue sendo o time de grandes investimentos, com grandes jogadores, muitos deles campeões de Libertadores em 2019, aquele time que jogou, talvez no futebol brasileiro, o futebol mais bonito da década, né? Talvez do século, tá? Aí, anos 90, aí já é outro século, tá? É o século passado. Para quem vê, você tá esquecendo do Zico. Não, o Zico é o século passado já, não tô chamando ele de velho nem nada disso. Mas aí, é 1900 e pouquinho, nós estamos aqui nos anos 2000, né? Só pra ninguém achar que eu tô falando nenhum absurdo, né? Então, chama atenção o resultado, porque assim, começar falando do Clássico Paulista. Essa disputa entre o São Paulo e o Palmeiras, jogo no Morumbi, o Palmeiras venceu o embate recente também no Morumbi, na fase de grupos ainda do Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu por um placar econômico de 1-0. Aquela partida teve um desenho diferente. Foi um Palmeiras que pressionou muito o São Paulo no início de jogo, teve oportunidades de gols, até conseguir marcar o gol, né, que foi decisivo para o Palmeiras segurar a vitória e garantir segurar o placar e garantir a vitória. Essa segunda partida teve um desenho um pouco diferente, né? O Palmeiras, eu acho que até para não ser muito óbvio nessa pressão, nessa intensidade inicial, foi um time que explorou muito bem os contra-ataques, tá? Pelo menos pensando em primeiro tempo, o Abel Ferreira, a gente precisa fazer algo diferente. A gente precisa surpreender o São Paulo de alguma forma, como a gente fez da outra vez, né? Pra gente ser bem sucedido. E a estratégia foi boa, a estratégia estava dando certo. O Palmeiras construiu bons contra-ataques, né? O São Paulo pressionou, sim. O São Paulo agrediu o Palmeiras, sim. Criou chances, sim. Mas o Palmeiras também criou. E talvez no primeiro tempo, antes do pênalti, as melhores chances, as chances mais claras de gols tenham sido do Palmeiras. As mais perigosas, pelo menos, foram do Palmeiras nos contra-ataques. Então, se no primeiro, no jogo, e aí eu vou no jogo anterior, né, no clássico anterior, também no Morumbi, se o São Paulo conseguiu quebrar as linhas de contra-ataque do Palmeiras, isso no segundo tempo, né? Conseguiu quebrar bem as linhas de contra-ataque do Palmeiras nessa segunda partida, agora primeira de final.
o São Paulo deu espaço. O São Paulo assumiu o Rogério Ceni assumiu esse risco. E eu acho que foi um risco muito bem calculado. Por quê? Porque o Palmeiras não tem centroavantes eficientes. Né? E já pegando o exemplo da partida anterior, o Palmeiras precisou de algumas oportunidades antes de chegar ao gol. Né? Então, o Rogério Ceni fez uma aposta, acho que foi perigosa, sim, mas ela se pagou no final. Né? E aí, no final do primeiro tempo, é marcado uma penalidade, os palmeirenses contestam. Eu acho, cara, assim, tudo que é reclamação de ambas as partes não, né? Principalmente do Palmeiras. De que esse pênalti não foi, depois não foi marcado um pênalti do Marquinhos no lance do Wesley. O Abel Ferreira cita uma falta no Gustavo Gomes. Eu, sinceramente, honestamente, eu não vi isso aí. Ele cita em coletiva depois. Também não foi marcado. Assim, eu não vou entrar em polêmica. Eu só acho que os dois lances, eles têm contextos diferentes, tá? Porque o do Marquinhos, a bola bate no pé e depois no braço. O do Marcos Rocha, o braço está colado ao corpo, tá? Apesar da bola bater na mão e aí falar que a bola bate na mão e desvia, a do Marquinhos bate no pé e bate na mão e desvia. Então, assim, são contextos diferentes, são interpretações diferentes, elas permitem interpretações diferentes, mas para mim o critério é o mesmo. É o mesmo. Então, se marcou o primeiro, deveria marcar o segundo. É igual o que aconteceu com o clássico do Palmeiras com o Corinthians. Né? A arbitragem teve um entendimento numa marcação do primeiro pênalti a favor do Palmeiras. E aí, para manter o critério, eles marcaram o pênalti a favor do Corinthians. E eu acho que é isso, né? Tem que ter um critério semelhante. O Abel Ferreira cita ali depois que, cara, assim, o Abel Ferreira em coletiva, ele sugeriu várias vezes que a arbitragem tendenciou ao São Paulo, tá? E ele cita um momento em que ele e o Rogério Ceni foram reclamar com o árbitro e só ele recebeu o cartão amarelo. Ambos saem da área técnica, né, o que não pode, e o Abel Ferreira toma o cartão e o Rogério não. Então ele cita vários pontos aí, esse pênalti no Gustavo Gomes, ele nem fala do lance do Marquinhos. Cara, eu acho que eu lamento pela questão do Abel, porque ele tenta ele tenta, obviamente, defender o Palmeiras, mas ele dá muito mais crédito da derrota do Palmeiras pelos erros da arbitragem do que por mérito do São Paulo. E a grande verdade é que o São Paulo foi superior. O primeiro tempo foi um jogo mais aberto, sim, mas um time com o Palmeiras, tá aqui, final de Mundial, final de Libertadores, Recopa, vamos começar, né? Voltar no tempo aí. Recopa, 2 jogos de Recopa, final do Mundial, final de Libertadores. Estou pegando só as 3 últimas finais do Palmeiras, hein? Essa equipe do Palmeiras desmontar com um pênalti marcado a favor do São Paulo no final do primeiro tempo, desculpa. Isso para mim não é desculpa que o Abel Ferreira pode dar. Não é. Esse time do Palmeiras é um time cascudo, é um time que sabe jogar final. Não existe explicação para que esse time desmonte psicologicamente por causa de uma marcação de pênalti. E aí marca o pênalti, o Calero faz gol, vai pro intervalo. Então esse tempo de intervalo é o tempo para o Palmeiras se recuperar mentalmente teoricamente na cabeça dos jogadores da desvantagem que foi, né, dessa desvantagem que a arbitragem marcou, e voltar para o segundo tempo melhor. O fato é que o Palmeiras não voltou para o segundo tempo, o São Paulo marcou o segundo, marcou o terceiro, teve espaço para marcar o quarto e, se quisesse mais, o quinto, tá? Então, óbvio que o Abel Ferreira reconheceu os méritos do São Paulo, mas ele acreditou muito mais a derrota e os gols tomados por lances pontuais, erros alheios. Não foi erros alheios. Tá? O pênalti sem querer também é pênalti. Aí cabe interpretação, tá? Minha opinião pessoal, se é que vale alguma coisa, nenhum dos dois lances foi pênalti. Porque o Marcos Rocha, repito, tá com o braço colado ao corpo. Aí você vê comentários de arbitragem. Ele usou a mão. Ele não usa a mão. Ele tá com o braço colado com a mão colada ao corpo e tentando pôr o ombro na frente, justamente para que a bola não bata na mão. Então, mas esse é o típico lance que a arbitragem marca. Eu acho que o do Marquinhos deveria ter sido marcado. É critério, apenas critério. Acho que se marcou um, o outro é válido. E aí,
Minha opinião pessoal, nenhum dos dois foi pênalti. Nenhum dos dois. Mas a arbitragem marcou, o Palmeiras se sentiu prejudicado e eu repito, um gol só tomado, se terminasse 1-0 para o São Paulo, dos males o menor. Mas isso não justifica o que aconteceu depois do segundo tempo. O Palmeiras não jogou o segundo tempo. O Palmeiras não jogou. O segundo gol sai num lance ali que a bola desvia no Jailson, acaba matando o Everton na jogada. O outro gol também de bola parada, gol do Caleri, não justifica. Todos foram erros defensivos. Primeiro, uma desatenção do Marcos Rocha, porque sabe que a arbitragem brasileira marca esse tipo de lance. O segundo também foi um erro defensivo, o Jailson tinha que cortar a bola, ele desvia a bola e dá o gol para o São Paulo. E o terceiro também, mais um erro defensivo. Foram erros defensivos do Palmeiras. Não adianta o Abel Ferreira acreditar essa derrota a erros pontuais alheios ao Palmeiras. Os erros foram do Palmeiras. Então eu acho que nesse ponto ele pecou. Mas ele fez a leitura correta. Assim, o primeiro tempo foi muito parelho, assim, óbvio, o São Paulo mais agressivo, o Palmeiras mais explorando contra-ataque, sendo eficiente até, chegando na área com perigo. O fator determinante foi a primeira penalidade, o Palmeiras desmonta, não volta para o segundo tempo. E eu repito, os 3 gols do São Paulo ficou barato, tá? Ficou barato e o Jandrei deu um presente pro Palmeiras, né? O Jandrei deu um presente pro Palmeiras, o Palmeiras consegue arrancar um gol ali. E fica por isso mesmo, 3-1, acho que foi um placar de respeito. Uma equipe Palmeiras que tinha tomado apenas 4 gols, toma 3 no primeiro jogo da final, 3 gols. E eu repito, não concordo com o Abel Ferreira de dizer que foram gols alheios ao Palmeiras. Foram gols de falhas defensivas do Palmeiras. Então isso aí pra mim, essa desculpa não colou, tá? O Palmeiras não foi eficiente na sua proposta. Não foi eficiente. Agora, eu acho que pro segundo jogo, é muito complicado, tá? Assim, por mais que seja o Palmeiras, a gente sabe que é um time bastante focado, que jogando com o seu torcedor costuma render mais, tá? Parte do estádio já não vai estar disponível, porque os equipamentos do show vão estar lá. Então o Palmeiras não vai ter casa cheia. Já é um ponto de desvantagem. O Palmeiras, para marcar 2 gols numa partida, não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Precisa que o São Paulo vá para cima e deixe espaço para o contra-ataque, como aconteceu no primeiro tempo desse primeiro jogo da final. Isso não vai acontecer. O São Paulo vai cadenciar mais o jogo, vai controlar mais o jogo, assim como fez contra o Corinthians, que fez o primeiro gol e aí deixou o Corinthians ter a bola, mas, sabe, sem criar nada. É isso que o São Paulo vai fazer, pelo menos eu imagino. Vai buscar, óbvio, o Rogério Ceni não vai dar sopa pro azar, mas sabe que o time do Palmeiras não é criativo. É um time criativo, tem Gustavo Scarpa, tem o Rafael Veiga, mas não tem um centroavante de ofício. E é por esse motivo que o Palmeiras, de repente, não abriu o placar no primeiro tempo contra o São Paulo. E aí o torcedor vai pegar no pé, o torcedor, óbvio, fica mais na bronca com a arbitragem, mas o centroavante de área matador fez falta mais uma vez. Mais uma vez a gente está aqui falando sobre isso. Eu não acho que precisa, o Abel não quer, ele acha que vale mais ter as contas em dia. Então, se o treinador está falando isso, eu concordo. Mas a gente também tem que concordar que esse cara fez falta. E se o Palmeiras, pelo menos em 2 grandes oportunidades que teve, tivesse um centroavante definidor como o Pedro, e aí a gente volta nessa tecla. E Pedro no Palmeiras não vai acontecer, mas é só para ilustrar, porque foi o caso mais recente. O Pedro com certeza teria aberto o placar e o Palmeiras teria uma vantagem, e em cima disso dificultaria muito a vida do São Paulo. Então é um cenário, como o jogo se desenhou. Eu não acho que foi um nó tático, não acho, porque o Palmeiras perdeu muita eficiência no segundo tempo. Eu não sei o que aconteceu, uma tiriça no segundo tempo. Os jogadores do Palmeiras simplesmente entregaram o jogo. E eu não tô aqui querendo tirar o mérito do São Paulo, não. Porque eu critiquei o Abel Ferreira aqui, né? Por descreditar muito, acreditar mais a derrota, a arbitragem do que pro São Paulo. O São Paulo foi muito eficiente. Mas o time do Palmeiras quebrou mentalmente. Time inerte no segundo tempo. Tanto que o Abel Ferreira começa a pôr os reservas para ver se o time rende mais. Porque os principais jogos, o Dudu não jogou nada, por exemplo. O Dudu, ele arrebentou com o Bragantino e não jogou absolutamente nada nessa partida. Não jogou. Méritos do São Paulo? Pô, totalmente. Mas
Entenda que né, faz falta um jogador de habilidade, um jogador que chama a marcação, que deixa um companheiro livre em alguns momentos. Muito mérito do esquema tático do Rogério, sim. Isso aí também a gente não pode descreditar. E aí o Abel Ferreira, ele entendendo que não ia dar nada mais certo, ele começa a mudar as peças para ver se consegue quebrar aquela tônica daquele jogo. Porque o jogo estava muito óbvio, o jogo estava muito fácil para o São Paulo. E eu repito, São Paulo tinha espaço para fazer o quarto e o quinto, se quisesse. Então foi um jogo inesperado. Assim, para mim, o Palmeiras tomar 3 gols foi inesperado. Mas não me surpreende porque esse time do São Paulo está em franca ascensão, né? Tá em franca evolução. É um time muito, cara, assim, muito fechado, muito consciente do que tem que fazer dentro de campo. E o Rogério Ceni é um baita treinador. Ele é um grande treinador. Ele entendeu como o Palmeiras joga, ele armou o time para isso e o time foi eficaz. E com isso o São Paulo constrói uma bela vitória, uma bela vantagem. E eu acho que o título tá bem encaminhado, tá? O título tá bem encaminhado. Aqui é cedo pra. Aí você vai falar, calma, tá cedo pra falar. Eu acho que, por mais que o Palmeiras consiga fazer 2 gols de vantagem, levar a partida para as penalidades, o Palmeiras não é um primor em disputa de penalidades. Esse time do Palmeiras, ele quebra mentalmente em disputas de penalidades. Então é uma vantagem também para o São Paulo. E aí para o Palmeiras não ter que encarar a penalidade, teria que construir uma vantagem de 3 gols para cima do São Paulo. Isso não vai acontecer. Tá? Então o torcedor palmeirense me desculpe, mas eu acho muito difícil que o Palmeiras faça um gol no São Paulo no segundo jogo. Eu acho mais difícil ainda o Palmeiras fazer 2 gols no São Paulo. E eu acho praticamente 99% de chances negativas do Palmeiras fazer 3 gols de vantagem. Pode até fazer 3 gols? Pode, mas o São Paulo vai fazer um também em troca. Porque se o Palmeiras conseguir fazer 3 gols, vai ser um time do São Paulo que não vai se defender, vai ir para cima. E quando o São Paulo vai para cima, é que sempre encontra um gol. Sempre arranca um gol. Caleres, que seja, né? Sempre consegue arrancar um gol. Então, assim, não vai ter vida fácil. Eu acho que construir uma vantagem de 2 gols é muito possível para o Palmeiras. Nesse sentido, eu acho que para a disputa de penalidades, a final está aberta. Mas o Rogério Ceni não vai dar chance para o azar. Ele não vai só se defender como o Fluminense do Abel costuma fazer. O Abel ele flerta com perigo o tempo inteiro, né? Jogar dessa forma retranqueira e com regulamento embaixo do braço, correndo sempre muito risco. O Rogério Ceni não é esse cara. Ele não vai fazer isso. Né? O Rogério Ceni sabe como o Palmeiras joga já. E ele vai armar o time para isso. Tem um time jovem, tem um time com muita força física e vai usar isso a seu favor para neutralizar, para apagar as principais peças do Palmeiras, como ele fez, como ele foi muito eficiente nesse primeiro jogo. E o Palmeiras, mais uma vez, tá? Eu acredito que o Palmeiras possa ter muita intensidade, que possa pressionar muito o São Paulo, mas o tal do camisa 9 matador vai fazer falta, como fez ao longo desse início de ano, não só desse início de ano, mas eu puxo esse início de ano porque é mais recente, né? Começando pelo Mundial, passando por Recopa foi bem, mas fez falta também, Jogos do Paulista fez falta também, e nesse jogo da final, primeiro jogo contra o São Paulo ali na fase de grupos fez falta, nesse primeiro jogo da final fez falta, então vai ser um Palmeiras que vai pressionar, eu não tenho dúvida disso, que vai atacar, mas não tem um ataque eficiente, infelizmente, tá? Então, e o retrospecto é muito positivo para o São Paulo. Assim, de embate entre as duas equipes, o retrospecto é muito favorável ao São Paulo. Tá? O Palmeiras vai ter que elevar muito o seu nível técnico e tático para conseguir fazer frente ao São Paulo e construir pelo menos a vitória com um saldo de 2 gols, que eu acho difícil também de acontecer. E se acontecer, a disputa das penalidades, o São Paulo ainda é favorito para mim. Tá? Então o torcedor me desculpe, mas é o histórico. A gente se baseia no histórico. O Palmeiras pode ir lá, pode ser campeão. Sim, isso pode acontecer. Mas o histórico diz que não, tá? Agora uma coisa que eu queria falar do São Paulo, hein? Não é sem doante, nem nada disso, tá? E aí eu pedi desculpa pro torcedor do Palmeiras, agora eu peço desculpas ao torcedor do São Paulo.
a missão do torcedor São Paulino é apoiar. E eu acho que tem que fazer isso e cumprir o seu papel nesse primeiro jogo da final. Mas eu não sei, assim, eu tô preocupado, tá? De haver uma reprise do que aconteceu no ano passado, tá? De haver uma reprise. Eu não acho que o São Paulo vai brigar contra o rebaixamento essa temporada, eu não acho. Mas vencer um título paulista, assim, virou uma prioridade máxima e eu acho que tem que ser, porque é o título mais possível do São Paulo ganhar. Mas me preocupa essa euforia em torno desse título, porque a gente viu o que aconteceu no passado, né? Depois se gera uma frustração muito grande. Então é nesse ponto que eu queria, assim, cuidado, né? A euforia, legal, a festa, legal, apoiar, tudo bem, mas muito cuidado, assim, muito cuidado. E a gente vê assim, eu vendo a reação de amigos são paulinos, torcedores são paulinos, muito empolgados, já achando que esse ano vai ter título, vai ter mais título. Calma, calma, né? Calma. Eu acho que é muito cedo ainda. Assim, depois, se acontecer o que é normal, que é o São Paulo não brigar por título nacional ou internacional, aí vai se frustrar, né? Aí vai pedir a saída do Rogério Ceni, né? Porque se cria uma expectativa muito grande, né? Mas eu acho que assim, o título tá encaminhado. Se o São Paulo vencer, o título está em boas mãos. Eu acho que está em boas mãos, mas tem que tomar um certo cuidado, né? Esse título é importante, ele é legal para dar moral, para dar confiança, tem tudo isso. Mas ele acho que tem que comemorar porque vence um grande rival, tem todos esses fatores, mas lembrar que o Campeonato Paulista, né, é um título importante, põe na prateleira e vamos trabalhar pro resto da temporada. Sonhar com outros títulos, aí calma. Aí precisa dar uma nesse ponto, tem que dar uma freada nessa euforia, tá? Vamos pro Rio de Janeiro agora, porque aí no Rio de Janeiro foi um contraste, foi diferente do que aconteceu em São Paulo. O que o Flamengo pressionou o Fluminense não é brincadeira. O Flamengo foi pra cima, chutou, tentou de um jeito, cabeçada, foi bate e rebate, foi tudo que teve direito, o Flamengo tentou para abrir o placar, não conseguiu. Então, e eu já abri o podcast falando isso, é aquela máxima do futebol, né? Essa máxima, ela é implacável, ela não perdoa, tá? E o quem não faz toma continua valendo, né? Continua valendo. O, acho que a freguesia que eu tinha falado, ela continua se propagando, mas eu acho que aí são cenários diferentes. Eu acho que para o Palmeiras reverter essa vantagem para cima do São Paulo é muito difícil, não porque o Palmeiras não tem a qualidade, não é isso, mas porque o São Paulo é um time cara, assim, um time muito ajustado e São Paulo tomar mais de 2 gols é praticamente impossível. Isso aconteceu, mas o São Paulo ainda estava em formação, foi para cima que nem louco do Bragantino, né? Tomou 4 gols naquele jogo, mas correu todos os riscos, assumiu todos os riscos do Rogério Ceni naquela partida e o time ainda estava em formação. O Rogério Ceni ainda estava balançando no cargo, tá? Naquele momento. Hoje não, já é um perfil totalmente diferente essa equipe do São Paulo. O Fluminense não, o Fluminense é uma equipe que sabe se defender, sabe. O Fluminense sabe se defender, mas se a gente pegar o retrospecto recente, eliminação na pré-Libertadores, tentando só se defender e jogar com o regulamento embaixo do braço. Quase foi eliminado pelo Botafogo, né, na semifinal do Carioca com a mesma proposta de se defender e de jogar com o regulamento. Então, para o Flamengo atingir um resultado favorável, pelo menos para levar para a disputa das penalidades, eu não acho nenhum absurdo. Eu não acho nenhum absurdo. E aí, tá a favor do Flamengo contra o Palmeiras. Não, não é isso. Não é isso. Assim, o Flamengo criou muitas oportunidades. O Fábio fez grandes defesas, teve tudo isso. O Palmeiras não criou muitas oportunidades. O Palmeiras foi bem no primeiro tempo, teve pelo menos 2 grandes oportunidades. E foi só. Foi só isso. Depois foi só o lance do gol mesmo, que aí para mim foi uma falha do Jandrei. Não foi algo que, caramba, que golaço incontestável. Não, nada disso. O Palmeiras é um time mais econômico. Ele cria poucas jogadas,
Às vezes tem partida que cria muitas e não é muito eficiente. O Flamengo não é também muito eficiente, mas existe um contraste, né? O time do Flamengo, ele é ofensivo, ele é um time construído pro ataque. O time do Palmeiras é um time construído pro contra-ataque, né? Então você não vai ter contra-ataque o jogo inteiro. Você vai ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Então eu acho que por isso que eu vejo uma diferença aí nessa vantagem. Eu acho que para o Flamengo é muito mais possível, até pelo que a gente viu do Fluminense já, é muito mais possível reverter esse resultado. Agora, se acontecer um jogo parecido que aconteceu nessa partida, né, do Fluminense só se defender e se defender muito bem, conseguir um gol de contra-ataque, o título está bem encaminhado para o Fluminense também, tá? Aí depende do Fluminense que vai entrar em campo, né? Se vai ser o Fluminense que foi eliminado na Libertadores ou se vai ser esse Fluminense que fez essa primeira partida. Concentrar, porque uma coisa é você jogar só para se defender, só que o time tem que estar fisicamente bem, tem que estar muito concentrado. O segundo jogo vai ser no sábado, é um dia a menos. O do Palmeiras vai ser no domingo, aí é um dia a mais. Aliás, inclusive o Palmeiras teve um dia a mais de descanso em relação ao São Paulo, e o São Paulo fisicamente engoliu o Palmeiras. Fisicamente, sim. Então, eu vejo contrastes, eu vejo diferenças, apesar dos placares, o saldo de gols ter sido semelhante, ter sido igual, inclusive, né? 2 gols de vantagem do São Paulo, 2 gols de vantagem do Fluminense. O saldo, tô falando não o placar, o saldo é o mesmo, mas eu vejo contrastes. Eu vejo contrastes, porque o Flamengo é um time muito ofensivo. O Flamengo é um time que... E até por isso deixou espaço para o Fluminense contra-atacar e fazer o gol. Mas eu acho que o Flamengo tem mais... Até por quando você agride muito o adversário, não são só as oportunidades de gols. Às vezes é um bate-rebate. Às vezes coloca um jogador dentro da área com a bola, pode acontecer uma penalidade. Então, quando você está sempre indo para cima, a chance de você conseguir um lance favorável é muito maior. A gente viu o São Paulo agora. Quando você vai para cima do adversário, você pode ter um dia feliz. Isso pode acontecer. Você pode ter uma marcação de pênalti, o zagueiro não está bem concentrado, não tirar a bola. É isso, cara. Assim, quanto mais você busca o gol, existe o risco do contra-ataque, é óbvio. Isso existe. Mas mais perto do gol você fica, porque pode acontecer um desvio, pode acontecer uma marcação de penalidade, né? A defesa pode ter aquele lapso de desconcentração e ceder um gol. E é diferente, né? O Flamengo é um time que vai para cima. O Flamengo tem esse perfil. Os Palmeiras já não. Por isso que eu digo, a vantagem construída pelo São Paulo, para mim, ela é muito mais favorável neste momento. E aí não é querendo favorecer, desfavorecer, não é nada disso. Sim, é pelo perfil, pela forma como as equipes jogam. O São Paulo não vai para cima do Palmeiras descontroladamente, de forma descompensada e deixar espaço. Não vai, isso não vai acontecer. Eu acho que o Rogério Ceni ele vai aproveitar uma outra oportunidade. Se sentir que o Palmeiras diminui um pouco o ritmo, ele vai jogar de forma ofensiva, mas no geral o Rogério Ceni ele vai usar da força física dessa garotada para marcar individualmente os principais jogadores e tirar a criação do Palmeiras. Que o Palmeiras na criação, assim, quando o Palmeiras joga ofensivo, é legal? É. O Palmeiras cria boas jogadas. Mas se você colocar 2 garotos, um para marcar um para marcar o Veiga, outro para marcar o Scarpa, outro para marcar o Dudu, acabou o jogo do Palmeiras. Ofensivamente, sim. E aí vai ficar um jogo lá e cá. E nisso o São Paulo vai construir os caminhos para o título, né? É diferente, repito, do Flamengo. Do Flamengo e do Fluminense. Que o Fluminense vai de novo jogar na defensiva, no contra-ataque. E o Flamengo de novo vai jogar no ataque. Porque precisa ir para o ataque. Porque precisa. Pro Flamengo... Pro Fluminense falar, marca individual, então a principal como é que você vai marcar individual? O Flamengo não dá. Não tem como, né? O que o Flamengo tem de opções é absurdo, de qualidade, né? Então realmente, eu acho que são tarefas difíceis tanto pro Flamengo quanto pro Palmeiras. Repito, chama atenção o fato das duas equipes ter tomado uma desvantagem de 2 gols.
Sendo que hoje são considerados aí, juntos aí, entre as 3 maiores forças do Campeonato Brasileiro, somando o Galo, né? Então chama muita atenção, né? O paradoxo que essas duas equipes se encontram, mas repito, são equipes com formas de jogar diferentes. E pela forma como o Flamengo joga, eu acho que isso deixa o Flamengo um pouco mais perto de reverter essa situação. Um pouco mais perto. De repente começa o jogo, o Cano encontra um contra-ataque e faz mais um. E aí dificulta demais, né? Aí, óbvio, complica demais. É a mesma coisa o Palmeiras, né? De repente, num lance de descontração, um contra-ataque, consegue fazer um gol. Pode ser que o Abel comece a partida dando a bola pro São Paulo, ó. Toma a bola aí, a gente vai buscar um contra-ataque. Mas é por isso que eu falo. Aí o Rogério Ceni não vai ser inocente de falar, tá, então se tá dando a bola, a gente vai pra cima. Não. Ah, se tá dando a bola, então a gente vai ficar com a bola. A gente vai ficar cozinhando o jogo aqui até o jogo acabar. É isso, não tem demérito nenhum. Esse é o problema, essa é a diferença. Então, resultados difíceis de se reverter, sem dúvida nenhuma, mas são duas equipes que têm condição, têm qualidade, já mostraram isso mais de uma vez, têm qualidade para reverter. Agora que a vantagem construída tanto para o Fluminense, pelos tricolores, né, tanto Fluminense quanto São Paulo, é gigante. E para o São Paulo acho que é ainda maior, tá? Ainda maior porque o São Paulo joga diferente do Fluminense. O Fluminense joga dessa forma muito, cara, assim, muito conservadora, e não é eficiente, né? Foi eficiente por um tempo e já não. Isso custou a fase de grupos da Libertadores e quase custou a final do Carioca jogar dessa forma. Então vai depender muito do quanto esses caras vão estar concentrados, do quanto, cara, né? O momento vai ajudar, de quanto a pontaria também do Flamengo vai estar descalibrada, como esteve nessa partida. Então a gente, acho que, pô, essas duas primeiras partidas deixaram, eu acho que foi legal tanto o Palmeiras quanto o Flamengo ter tomado esses placares, porque agora a gente vai ver o melhor das duas equipes em campo. Por quê? Porque se vê obrigado a ir para cima e marcar gols. Então a gente vai ver essas duas equipes já tendo um teste de fogo, uma prova de fogo, né, do que essas equipes precisam para o restante da temporada. Que seja, se conseguirem reverter o placar ou não, vai ser uma grande lição que as duas equipes vão aprender para o restante da temporada, principalmente pensando em Libertadores. Eu acho que isso foi importante acontecer nesse momento. Para as duas equipes, foi fundamental ter acontecido nesse momento. E que custe o título, que assim seja. Que custe o título, porque se custar o título ainda a lição vai ser mais dura. E aí sim eu coloco essas duas equipes ainda mais favoritas numa disputa de Libertadores ou um torneio de mata-mata. Porque aprendeu uma dura lição no Campeonato Estadual. Por isso que eu acho que o Campeonato Estadual é importante. Você enfrenta, um ritmo de jogo, um calendário pesado, custa muito para os atletas, né, entrar em forma, alguns se machucam, alguns podem perder até a boa parte da temporada por causa do estadual, porque é muita exigência física no momento que o atleta ainda não está 100% fisicamente preparado, mas tem essas coisas, tem esses fatores, né? De você se ver em situações de muita pressão, e isso te ensina uma lição importante para o resto da temporada. São equipes que vão digerir isso e aí, para o bem ou para o mal, para essas duas equipes, se conseguirem reverter o placar ou não, vai ser uma lição importante que ambas as equipes vão aprender. Vai ser uma lição muito importante. E coloca, mais uma vez, tanto o Rogério Ceni como o Abel Braga aí numa prateleira importante dos treinadores brasileiros. Os treinadores brasileiros superaram os portugueses talvez as duas principais estaduais do país, né? O Abel Braga superou o Paulo Souza e o Rogério Ceni superou o Abel Ferreira. Então, os portugueses se saíram bem. Se saíram bem. Os portugueses não, os brasileiros se saíram bem. Se saíram muito bem. Brasil, Portugal deu Brasil. Pelo menos nesse primeiro jogo. E eu repito, acho que independentemente do resultado, tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras. E aí não parece que é discurso de perdedor. Não. Isso é uma lição importante para essas duas que a gente sabe que são favoritas nas principais competições. A gente sabe disso. Não tem como tirar o favoritismo das duas equipes.
Agora, vai ser o primeiro teste de fogo, porque assim, você pensar no Palmeiras. Mas o Palmeiras já jogou uma final contra o Chelsea, aquilo lá não valia. Né? O Palmeiras sabia que o Chelsea era amplo favorito e a derrota estava escrita. O Palmeiras estava brigando para ir para as penalidades, né? Quando você briga para ir para as penalidades, pô, pelo amor de Deus, né? Isso não muda nada, assim. Isso não ensina nenhuma lição. Te ensina que o futebol europeu é muito superior que o brasileiro. Só isso que ensina. Agora não. Aqui no Brasil são equipes parelhas. Né? E você perder uma final de campeonato estadual da forma como foi, né? Perdendo o primeiro jogo, tomando uma desvantagem de 2 gols, isso é uma dura lição pro restante da temporada. Ó, tá vendo o que acontece? Tá achando que tá tudo tranquilo, tá tudo bonito, né? No caso do Palmeiras, invencibilidade, né? Tomando poucos gols, e aí do nada toma 3. Então é uma dura lição, cara. Isso é uma lição importante para ser aprendida. Mesma coisa do Flamengo, fomos para cima, martelando, tomamos 2 gols, e aí? Né? Então é uma lição importante. Se a gente vai se propor a atacar e a gente cria para isso, a gente tem que ser mais eficiente. E aí o Paulo Sousa vai ter que olhar para, ó, será que não é hora de acionar o Pedro com mais vezes? Né? Dar confiança pro cara? Pode ser, Palmeiras. Será que, né, o quanto que custa a gente só se defender? Né? Porque uma partida isso pode acontecer. Desconcentração, o juiz marca uma penalidade que você não concorda, a bola desvia. Isso está sujeito. Num jogo de futebol você está sujeito. Por isso que eu sempre falo, você jogar só na defesa, isso custa caro. Porque quando assim, uma partida normal, você vai se defender e o adversário não vai conseguir fazer nada. Mas existem essas partidas, e podem ser partidas decisivas, onde seu adversário vai te pressionar e você não vai ter muito o que fazer. A bola vai entrar. Né? Sempre tem essas partidas. Em qualquer ocasião, em qualquer campeonato, com qualquer time. Está sujeito a isso, né? Então, missão difícil, eu acho uma missão muito difícil, mas se vale de alguma coisa para os torcedores das duas equipes é isso, é uma lição que vai ficar, e para o restante da temporada eu acho que ambos se tornam ainda mais favoritos, tá? Então é isso, gente, uma bela quarta-feira, diga-se de passagem, uma bela quarta-feira, 2 clássicos em 2 finais, onde 2 tricolores levaram a vantagem, né? Então, bacana, assim, eu acho bacana, acho legal que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras ficam agora numa situação mais complicada, porque agora a gente vai ver o quanto que essas equipes estão taticamente, fisicamente e mentalmente prontas para esse tipo de situação adversa, tá? Porque talvez, já nessa temporada, talvez seja a primeira situação complicada que essas duas equipes vão enfrentar. E isso pode ser fundamental para o restante da temporada, tá? Então é isso, gente. Por hoje eu vou finalizar o podcast. Agradecer demais. Parabéns aí, tanto ao Fluminense quanto ao São Paulo. Foram muito bem. Eficientes. Eu acho que o São Paulo mais parabéns, porque o São Paulo jogou melhor, né? Óbvio, todo respeito ao Fluminense, mas, poxa, o São Paulo jogou muito mais, né? Bom, convenhamos, né? Então, parabéns às duas equipes, construíram um belo placar. Agora, pro Abel, fica a dica, hein? Não dá pra só se defender e jogar com regulamento. Existem diferenças técnicas, tem tudo isso. Mas também não pode dar chance pro azar, né? Fazer 2 gols de contra-ataque aí em cima do Flamengo não é toda hora que vai acontecer, não. Não conte com isso. Não espere que é isso que vai acontecer, que é o normal de acontecer, tá? É isso, gente. Vou finalizar. As polêmicas vão acontecer, a gente vai acompanhar. E, cara, se vale de alguma coisa, polêmica, né? A arbitragem no caso aqui de São Paulo, a arbitragem do segundo jogo vai estar mais ligada nesse tipo de lance, né? Então, se vale de alguma coisa aí, deixa a reclamação, deixa o protesto, acho que tem que deixar mesmo. Se sentir prejudicado, tem que deixar, vai fazer o quê? Tem que fazer a reclamação, porque no próximo jogo a arbitragem fica mais ligada nesse tipo de situação, nesse tipo de lance. Né? E mesmo que a arbitragem, o árbitro de vídeo entenda que não foi penalidade, ele vai chamar o árbitro para ver pelo menos. Ó, pra gente não foi, mas se quiser ver, vem ver, né? Só para tirar dúvida, para ninguém falar nada depois, né? Achar que a gente tendenciou, né? Como sugeriu o Abel Ferreira, tá? Então é isso, gente. Agora sim finalizo. Valeu demais, um forte abraço e até o próximo podcast. Tchau.